Oi gente, tudo bem? Que bom que você está aqui participando dessa celebração online. Antes da nossa celebração começar, compartilhe o link com sua família, com seus amigos, curta o vídeo e não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de toda a programação online. Queremos saber como você está curtindo a nossa experiência online, então poste nos stories, tire selfie e marque a gente nas suas redes sociais. Tenha uma excelente celebração, em breve estaremos juntos. Seja bem-vindo a mais um culto online. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que nós estamos passando na Tua presença, Pai. Pai, queremos pedir que desde já o Seu Espírito Santo invada cada lar aqui essa noite, Pai. Que a Sua presença, que o Seu amor, que o Seu carinho, que o Seu cuidado esteja em cada coração reunido em Sua casa aqui essa noite, Pai. Que tudo que a gente venha fazer aqui essa noite venha ser para Sua honra, para Sua glória, para o Seu louvor. Continua nos abençoando, continua nos guardando, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo a esse amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Declare: eu me rendo a seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, o príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus,
Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Declare: se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma o amor morreu, declare isso, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Foi por mim e por você, querido. Adore esse Deus essa noite. A sepultura vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte e a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, você é livre para adorar o Senhor. Não há mais vergonha e nem temor, pagou por meu coração, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei. De graça em graça irei, ao olhar pra cruz eu sou livre. Declare isso aí na sua casa. Você é livre para adorar Ele. Pra sempre, Senhor. E de graça em graça irei, ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei, ao olhar pra cruz
o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque somos livres para te adorar. Antes do meu falar, já cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes do meu respirar, soprou sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, incansável, onde eu estiver. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Afastei, o seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Quando eu não tinha valor, alto preço pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, incansável, onde eu estiver. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me resgatar. Derruba muralhas, desfaz mentiras pra me resgatar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me resgatar. Derruba muralhas, desfaz mentiras pra me resgatar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me resgatar. Derruba muralhas, desfaz mentiras pra me resgatar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me resgatar. Derruba muralhas, desfaz mentiras pra me resgatar.
noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa celebração online. Compartilhe essa transmissão com seus amigos, sua família. Está sendo bem legal esses momentos, apesar de tudo que está acontecendo, a gente ainda está junto, pelo menos por aqui, e em breve a gente vai estar presencialmente na nossa igreja. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os nossos vídeos e participe do chat dessa transmissão. Conta aí pra gente o que você está sentindo, como você está. Na hora do louvor, adore ao Senhor com a gente aí, vai ser bem legal, tá? Deixa eu dar alguns anúncios. A gente tem muita coisa para falar hoje, eu vou tentar correr aqui. Terça-feira, nós estamos com as nossas células e elas ainda estão no formato online. A gente está fazendo pelo aplicativo Zoom. Quero convidar você que, se você ainda não está em nenhuma célula, participe com a gente. Entre em contato no nosso WhatsApp ou no nosso aplicativo. A gente pode indicar uma célula bem legal para você participar e você vai ser muito abençoado, tá? Então, terça-feira, nossas células estão funcionando. E na quarta-feira, nós teremos ainda a celebração online, às 8 horas da noite. E a nossa série de mensagens de quarta-feira é Fé em Tempos de Pandemia. Então, fica ligado aí, quarta-feira, agenda, bota o celular para despertar nesse horário e participe com a gente, 8 horas da noite. Gente, domingo, 5 de junho, nós voltamos com as celebrações presenciais. Olha, muita bênção, tá? A gente tem algumas orientações para dar a respeito do dia 5. Fica atento aí. Você já tem ouvido falar, eu vou só reforçar aqui para você poder ficar bem ligado. O uso de máscaras é obrigatório, tá? Não esqueça de trazer a sua máscara. Hoje, em todo lugar que a gente vai, a gente está usando a máscara, então é importante que você traga a sua, tá? O bebedouro, gente, não vai estar funcionando. Isso é uma recomendação também. E traga a sua água de casa. Traz uma garrafinha direitinho, pode trazer numa bolsinha também, mas cada um vai trazer a sua água de casa, tá bom? As áreas comuns da igreja estão equipadas com álcool em gel. Toda vez que você passar por uma área aqui da igreja, você vai ver o álcool em gel lá, você pode aplicar na sua mão, tá? Para ficar bem protegido. Você que já fez a sua inscrição, nós vamos ter a celebração 9 horas da manhã, 11 horas da manhã e às 18 horas. Se você já fez a sua inscrição, chegue 15 minutos antes, tá? Para poder dar certo de você entrar direitinho. Vai ter muita gente, assim, as pessoas já estão designadas para esses horários, tá? Você chega 15 minutos antes, você entra com toda tranquilidade, pega o seu lugar aqui, as cadeiras já estão espaçadas direitinho, como as recomendações foram feitas, para você poder adorar a Deus com tranquilidade. Se você não conseguiu se inscrever no culto de 9, de 11, das 18, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou lá no nosso aplicativo. A gente, de repente, consegue fazer mais um culto, então vai ser bem legal. Se alguém ficou de fora, alguém não conseguiu se inscrever, a gente tem a possibilidade de ampliar isso também. A gente quer abençoar a sua vida, a gente quer que todos participem dessa volta agora. Então, é importante que você faça isso, tá? Pode existir essa possibilidade de ter mais um horário para você poder participar de forma presencial. Se você estiver pronto para vir, nós estamos prontos para recebê-lo, com toda a segurança, para que você possa adorar o seu Deus de forma presencial no templo. Beleza? Deixa eu te contar uma coisa. Um tempinho atrás, eu peguei uma espiga de milho. Meu pai agora mora em Minas, e ele tem uma plantação lá também de milho. Eu trouxe uma espiga de milho para casa, e dessa espiga de milho, eu fiz 13 covas no chão. A minha terra lá em casa é muito boa. E eu plantei 2 grãos em cada cova dessa. E eu fiquei observando, irmãos, porque no total eu botei ali 26 grãos de milho. E de cada pé nasceram 3 espigas, mais ou menos. Eu sei que no total de tudo, com 26 grãos de milho, eu tive uma colheita de 19.500 grãos de milho. Irmãos, quando eu estava vendo isso, pensando nisso, eu lembrei daquela passagem que está lá em João, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, e eu queria ler contigo na versão NVI, que diz assim: mandem o povo assentar-se.
Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas. Eu fiz a ligação entre essa multiplicação dos pães e peixes com a multiplicação daquelas 26 sementes, 26 grãos, que se tornaram quase 20.000. E eu cheguei à conclusão que o nosso Deus, ele é especialista em multiplicação. Mesmo da forma mais natural possível, como foi do milho, ou da forma sobrenatural, como foi naquele momento. O nosso Deus é especialista em multiplicar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está aí na sua casa, a sua despensa, mas de uma coisa eu sei: o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem semeado na obra de Deus, a sua semente com certeza vai germinar e a sua colheita vai ser abençoada. O mesmo Deus responsável pela multiplicação daquele momento é o mesmo Deus que pode multiplicar aí na sua vida, na sua família. Eu quero convidar você nessa noite a você ser um dizimista e ofertante, caso você ainda não seja. E você que já é, que você continue sendo fiel ao Senhor, que você continue semeando na obra de Deus, para que o Evangelho chegue àqueles que ainda não o conhecem. Aqui na sua tela agora vai aparecer aí a conta da igreja. Você tem várias formas de poder contribuir. Você pode entrar no nosso aplicativo, ou você pode ir lá no nosso WhatsApp também. Você ter mais informações, você pode fazer depósito bancário, você pode fazer transferência bancária. Você pode trazer aqui no templo, sempre tem alguém aqui no templo que pode receber o seu envelope e orar contigo. Mas nunca, irmãos, nunca deixe de ser fiel ao Senhor. Nunca deixe de ser um semeador na obra de Deus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar com você, que é dizimista e ofertante, e você que quer se tornar nessa noite, eu quero orar com você também. Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Estamos felizes, ó Pai, porque falta pouco para a gente estar presencialmente, juntos como igreja, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Nós queremos agora, neste momento, ó Pai, dedicar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos pedir a Sua bênção sobre a vida do dizimista e do ofertante da sua casa. E como sempre falo aqui, Senhor, se porventura há alguém entre nós, alguém que está precisando, ó Pai, de um emprego, principalmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo, que a Sua bênção alcance a vida desta pessoa agora, que está nos ouvindo e nos vendo, em nome de Jesus. Que ele também seja agraciado e que ele possa ter o privilégio de contribuir na Tua casa, que ele possa ter o privilégio de ser um semeador na Sua obra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te amamos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Me dê Tua paz, o vento cessará ao ouvir Te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao Te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus,
temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 declare o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não há outro nome igual. Maior que a terra, céus e mar. Só glória todos hão de ver, e a Ele se renderão.
Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará. Igual outro não há. Levante e veja, o Rei chegou. A luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, declare: em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Levante e veja, o Rei chegou. A luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, com teu poder, cadeias se rompem em terra, as céus e adoram teu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem em terra, as céus adoram seu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Levante e veja, o Rei chegou. A luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual,
não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. O invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual. 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 Jesus. Jesus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Como vocês sabem, nós estamos em contagem regressiva para poder estarmos aqui juntos, adoramos ao Senhor, mas que você possa continuar orando para que Deus venha confirmar isso e verdadeiramente nós estejamos aqui na próxima Santa Ceia juntos, celebrando a nossa comunhão com o nosso Pai. Eu quero que você na sua casa receba um abraço dos nossos pais espirituais, receba um abraço do nosso paizão, pastor Braga, receba um abraço da nossa mãezona, pastora Márcia. Sintam-se abraçados nessa noite. Quero convidar você para refletir num texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 43, versículo do 15 ao 19. Isaías 43, do 15 ao 19, diz assim: Eu sou o Senhor, o seu santo, o Criador de Israel e o seu rei. Ouçam o que diz o Senhor, aquele que abriu um caminho seco pelo mar, uma estrada no meio das águas violentas, e para lá levou o grande exército do Egito, com seus carros e cavalos que foram engolidos pelas águas. Eles caíram para nunca mais se levantar. A sua vida acabou como um pavio que se apaga. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Amém? Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lar. Pai, em nome de Jesus, te entregamos, Pai, esse momento em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para falar, ó Deus, aquilo que está no teu coração, Pai, para as nossas vidas. Prepara o coração do teu povo, Senhor, para que a tua palavra venha cair numa terra fértil, que venha frutificar muitíssimo. Pai, nós te entregamos todo esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é caminhando para uma nova fase. Caminhando para uma nova fase. E a minha oração nesta noite é que você se sinta e se veja exatamente assim, em um processo de transição, caminhando para uma nova fase de Deus na sua vida. Que você possa aplicar fé nessa verdade, que você possa ter aí na sua casa essa expectativa de que algo novo de Deus está acontecendo. Como o texto de Isaías diz, o próprio Deus falando, eu estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Então tenha a expectativa de que algo novo da parte de Deus já está em andamento. E se você está assistindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, é um sinal de que você faz parte desse processo. E esse texto que nós acabamos de ler é cheio de expectativa do próprio Deus com relação ao seu povo. A gente percebe o próprio Deus cheio de expectativa daquilo que Ele vai fazer pelo seu povo.
E ele gera essa mesma expectativa no coração do povo. Deus está falando, eu vou criar algo, já estou criando algo novo, completamente novo. E Deus tenta colocar isso no coração do seu povo. Um povo que está vivendo em cativeiro na Babilônia cerca de 70 anos. Imagine, irmãos, um povo cativo durante 70 anos. Se você ler o livro de Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, você vai ver o profeta Isaías falando com o povo que está no exílio na Babilônia, dando a esse povo a esperança da libertação, dizendo a esse povo que eles não vão ficar ali por muito tempo, que a redenção deles estava próxima. É claro que Isaías é conhecido como profeta messiânico, então dentro desses capítulos, você vai ver palavras direcionadas para o Messias, falando das características do Messias, mas tem ali uma palavra específica para um povo que permanecia exilado, anunciando a esse povo que o cativeiro estava prestes a acabar. O interessante, irmãos, é que essa profecia de Isaías 43 se refere exatamente a um tempo em que o povo de Deus já não tinha mais esperança. O povo já tinha perdido totalmente a esperança de sair dos domínios dos babilônios. O povo já tinha perdido a esperança de ser livre novamente. Nessa altura, você percebe o povo de Deus que já tinha chegado ao entendimento deles de que Deus havia abandonado. Se você pegar o livro de Isaías 49, o versículo 14, você vai ver isso. O povo dizendo, olha, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, porque eles sabem que eles estão ali naquela situação de cativeiro, eles estão ali por causa do pecado que eles cometeram. E Deus havia entregado o seu povo para os babilônios. Então, eles chegam a um momento, os anos vão se passando e nada acontece, nada muda. E eles chegam a um momento de pensar que Deus havia abandonado. Deus esqueceu da gente, Deus não quer mais saber da gente. Isaías 49, versículo 14. No versículo 15, Deus vai dar a resposta. E Deus faz a pergunta para o seu povo: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? De sorte que não se compadece do filho do seu ventre? E Deus continua dizendo: ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Sabe, irmãos, uma coisa nós precisamos gravar no nosso coração: Deus não abandona o seu povo. Muitas vezes Deus permite diversas situações, como o exílio, para poder disciplinar, para poder ensinar alguma coisa. Mas isso não significa que Deus abandonou o seu povo. Ainda em Isaías 49, no versículo 16, Deus vai dizer assim: eis que eu tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão diante de mim. Deus está dizendo: como eu vou me esquecer de você, se eu tenho tudo que acontece na sua vida bem próximo de mim? Deus não abandona o seu povo. E nesse contexto, de essa sensação de que Deus havia abandonado o povo, Deus levanta um rei chamado Ciro, rei da Pérsia. E aí, Deus vai chamar esse rei no capítulo 45 de Isaías, Deus chama esse rei de ungido do Senhor, aquele que vai ser usado por Deus, um instrumento de Deus para ganhar diversas batalhas. E Deus vai dizer para ele: ainda que você, Ciro, não me conhece. Então esse rei Ciro é um rei muito poderoso, que vem conquistando diversos territórios. Ele vem prevalecendo sobre diversas nações, vencendo, lutando e vencendo, até chegar na Babilônia e vencer a Babilônia, e dominar a Babilônia, exatamente onde o povo de Deus estava cativo. E aí, se você for estudar o perfil desse rei, você vai ver que Ciro tinha como característica de liderança a preservação da cultura religiosa dos povos que ele dominava. Para ele não importava no que o povo cria, podia continuar crendo. O povo tinha que ter um entendimento de que ele agora era o rei, de que o povo deveria dar tributos para ele. Mas se você crê em Deus, se você crê em algum, não tem problema. Então, com esse pensamento, ele domina a Babilônia, e o povo de Deus que está longe do centro da adoração está ali. E ele, inspirado, acima de tudo, inspirado por Deus, ele vai liberar o povo de Deus para voltar para Jerusalém novamente. Ele vai liberar o povo de Deus para a reconstrução do templo e reconstrução da cidade também que estava em ruínas. A partir daqui, o povo de Deus entra num processo de uma nova fase. O povo de Deus entra no processo de restauração,
de voltar a sonhar, de ter novas expectativas, mesmo quando tudo parecia acabado. Mesmo quando eles pensavam, o Senhor nos abandonou. Quando parecia não ter mais saída, Deus, ele resolve a situação do seu povo. Eu preciso, baseado nisso, falar uma frase que você já sabe, mas você precisa guardar isso no seu coração. A última palavra com relação à nossa vida sempre vem de Deus, sempre. E ponto final. A última palavra, quem determina na sua vida, a última palavra que tem peso na sua vida, você como igreja, você como povo de Deus, a última palavra quem tem é o Senhor. Você pode estar vivendo um contexto muito doloroso na sua vida, em que você seja tentado em perder a sua esperança, em que você seja tentado em achar que não tem uma saída diante dessa situação, em que você seja tentado a pensar que Deus te abandonou, a exemplo do povo. Mas, querido, a última palavra sobre o que realmente vai acontecer na sua vida, quem tem essa palavra é o Senhor. Só o Senhor tem autoridade para dizer o que vai acontecer na vida do seu povo. Muitos acharam que era o fim dos judeus na Babilônia, mas não era. Não era. Deus ainda tinha um plano de paz para o seu povo. E aí Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, também nesse contexto, Jeremias, ele vai falar para esse povo também que está lá em exílio. O próprio Deus usa os lábios de Jeremias para dizer: eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E qual era o desejo do povo naquele momento? Retornar para a sua terra, retornar para as suas origens. E Deus está dizendo: eu tenho um pensamento de paz para vocês. Por mais que fosse difícil de entrar na cabeça de muitos que estavam ali no cativeiro, havia uma profecia de Deus dizendo, em Isaías 43, 19, vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Deus está fazendo uma coisa completamente nova. Creia nisso. A pergunta é: será que nós estamos percebendo? Será que você tem percebido o novo de Deus? Algo de Deus em andamento? Será que eu tenho percebido? Se você está percebendo o novo de Deus, então eu quero convidar você para caminhar junto em direção a essa nova fase. E volto a dizer, se essa mensagem chegou até você, é porque você faz parte desse processo. Então eu quero compartilhar com você alguns conselhos para essa nova fase na sua vida. E o primeiro conselho que eu quero dar para você é: não fique preso às experiências passadas. Não fique preso às experiências passadas. Queridos, por mais difícil que possa ser algumas situações, você precisa decidir: ou você vai viver em Deus uma nova fase na sua vida, ou você vai continuar preso àquilo que se passou. Passado e futuro não caminham juntos. O futuro sempre indica, sempre aponta para uma nova fase que está chegando. É um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. E isso é para gerar em nós uma expectativa. E o que eu vou falar, eu sei que pode ser duro para muita gente, mas é uma realidade. Existem coisas, irmãos, que infelizmente nunca mais voltam. Existem coisas que nunca mais voltam. E a essas coisas, a gente precisa aprender a caminhar sem elas, porque elas se referem a um tempo que não existe mais. Por mais difícil que possa ser, por mais duro que isso possa ser, mas é uma realidade. E avançar em direção ao novo de Deus implica diretamente nisso, em se desprender de coisas que não existe mais. Olha o texto de Isaías 43, versículo 15 e 18. Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante.
Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Veja, irmãos, se desprender de coisas passadas é um fator determinante para se viver uma nova fase. É obrigatório isso. Se desprender de coisas passadas é um fator determinante para se viver uma nova fase. Lembra do apóstolo Paulo? No capítulo 3, versículo 13 de Filipenses, ele vai dizer assim: irmãos, eu não julgo que eu alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Se desprender de coisas passadas é um fator determinante para se viver uma nova fase. Não tem como abrir mão disso. E o contexto aqui que Deus está falando é de uma experiência muito marcante na história do povo de Deus, que é a passagem do Mar Vermelho. Deus está dizendo: lembra o que eu fiz lá? Lembra que eu fiz o povo passar no mar, eu abri o mar para o povo passar, o exército de Faraó perseguindo, morreram afogados no meio do mar, e o meu povo passou em seco. Lembram disso? Aí Deus está dizendo: esqueçam tudo isso. Porque Deus está dizendo para o povo: eu não vou replicar o que eu fiz, eu estou fazendo algo completamente novo. Eu estou fazendo algo completamente diferente. Esqueçam aquilo que ficou para trás. Esqueçam aquilo que eu fiz. Porque muitas vezes nós ficamos presos, irmãos, em coisas que Deus fez no passado. E nós achamos que nós limitamos Deus. Parece que Deus não é poderoso para fazer hoje as mesmas coisas. Deus é poderoso para fazer a mesma coisa que Ele fez no passado. E coisas ainda maiores. Porque Ele mesmo está dizendo: esqueçam. Porque o que eu estou fazendo agora não se compara. Então, o primeiro conselho para se viver uma nova fase é: não fique preso às experiências passadas. Lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Os ismaelitas vão vender José para o Egito. Lá no Egito, Potifar compra José. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Deus começa a abençoar a vida de José. Ele vai se tornar um mordomo. E aí a mulher de Potifar vai querer se deitar com José. José, fiel a Deus, não se deita com a mulher, e ela com raiva acusa José de estupro. Injustamente, ele vai parar numa prisão, e passa na prisão cerca de 2 anos. Só que na cabeça de José, ele está passando por todo aquele tempo de aflição, por causa da inveja, da maldade dos seus irmãos. A gente lendo, a gente sabe que existia todo um plano de Deus ali em andamento. Mas José não tinha noção daquilo naquele momento que estava acontecendo. Na cabeça dele, se os irmãos não tivessem vendido ele para o Egito, ele não estava vivendo aquela situação. Mas aí, quando José, ele supera toda essa fase ruim, ele vai viver em Deus uma nova fase em sua vida. Deus vai fazer de José o governador do Egito, o segundo homem mais importante lá no Egito. Mas olha, irmãos, o que vai acontecer, e você precisa guardar isso no seu coração, eu preciso guardar isso no meu coração. Olha o que vai acontecer, Gênesis capítulo 41, do versículo 50 ao 52. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vejam, Manassés vem antes de Efraim. Primeiro Deus o fez esquecer, depois Deus o fez prosperar. Para passar para a próxima fase, porque Efraim simbolizava uma nova fase na vida dele. A prosperidade simbolizava uma nova fase. Mas para passar para essa fase, primeiro ele precisou esquecer. E aí ele diz: esquecer todo o meu trabalho. Por quê? Trabalhou, quando parece que vai, não vai. Quando parece que vai acontecer, não acontece. E Deus me fez esquecer da casa do meu pai, ou seja, de tudo que os meus irmãos me fizeram. Porque lá no futuro, quando Deus iria exaltar José, os irmãos viriam
por causa da fome. E José seria um instrumento de Deus para poder abençoar os irmãos, para abençoar a casa do seu pai. Mas se ele guarda mágoa no seu coração de coisas passadas, se ele guarda amargura, ele não poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. José decidiu então não marcar sua nova fase com coisas ruins. Ele poderia, ao invés de colocar o nome do filho de Manassés, Deus me fez esquecer, ele poderia memorizar aquele momento com algo ruim. Lembra da mãe de Jabes? A Bíblia diz que ela colocou o nome do filho de Jabes para marcar um momento de dor, de sofrimento. Todas as vezes que ela olhava para Jabes, ela lembrava de um momento ruim na vida dela. Todas as vezes que José olhava para Manassés, ele se esquecia de tudo que havia passado. José, ele decidiu não marcar a sua vida, a sua nova fase com coisas ruins. Ele decidiu esquecer, deixou o passado no passado, como o nosso pastor sempre fala, para poder avançar para o novo de Deus que estava diante dele. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quais as marcas que esse tempo tem feito na sua vida? Quais as marcas que esse tempo tem deixado na sua vida? E aí eu sei que talvez eu esteja falando para alguém que sofreu muito nesse tempo. Eu conheço pessoas. Alguém que esteja sofrendo muito por tudo que tem acontecido nesses dias. Mas em nome de Jesus, se dê a oportunidade de em Deus você viver uma nova fase na sua vida. Sabe, irmãos, por mais duro que seja, a gente precisa entender que a vida, ela vai continuar de um jeito ou de outro. Então reúna forças em Deus. Ore a Deus, busque a Deus, mas existem coisas que precisam ficar para trás. Creia que há um novo tempo para você. Creia que há uma nova esperança. Creia que há novas possibilidades de Deus esperando por você. Por mais difícil que seja, procure perceber. Lembra que Deus diz: eu estou fazendo algo novo. Mas será que você está percebendo? Por mais difícil que seja, procure perceber que mesmo nesse contexto que você está vivendo, Deus está fazendo uma coisa nova. Não fique preso às experiências passadas. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é: coloque em prática tudo que tem aprendido. Coloque em prática tudo que você tem aprendido nesse tempo. Quando você chegar nessa nova fase, coloque em prática. Para se viver de fato uma nova fase, nós precisamos transformar, irmãos, todas as experiências que tivemos em aprendizados. E esses aprendizados só farão mudanças significativas na nossa vida se colocarmos em prática tudo que nós temos aprendido. Nós precisamos colocar em prática. Tem um texto de Esdras, capítulo 9, versículo de 1 a 3, diz assim: depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo, Esdras dizendo: eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Veja, irmãos, parece que não tem nada a ver com o texto de Isaías, mas tem tudo a ver. Lembram que o povo de Deus ficou cativo cerca de 70 anos na Babilônia? E que havia uma profecia de Isaías dizendo que Deus estava preparando um novo tempo para esse povo? Pois bem, o novo tempo chegou. Deus liberta o seu povo. Traz o seu povo para Jerusalém novamente. E aí o povo começa a reconstruir o templo. É o início de uma restauração. Alguns anos mais tarde,
o sacerdote Esdras, que também estava exilado lá na Babilônia, ele vai para Jerusalém, porque eles foram em 2 grupos. O primeiro grupo começou a reconstruir a cidade. Agora Esdras, alguns anos mais tarde, conforme eles estão reconstruindo o templo, agora Esdras, ele vai vir também com outro grupo, porque você vai se lembrar de Esdras 7:10, que ele fala assim: eu coloquei no meu coração que eu vou aprender as leis do Senhor, vou aplicar na minha vida e vou ensinar o povo. Então Esdras vai descer para Jerusalém para poder ensinar as leis do Senhor ao povo. Imagine um povo que está 70 anos na Babilônia, onde era o centro da idolatria, onde tinha diversos deuses. O que esse povo tinha guardado no seu coração acerca da idolatria? Então Esdras ele vai descer para poder ensinar as leis. E para surpresa de Esdras, o povo parece que se esqueceu os motivos dos 70 anos de cativeiro, irmãos. E o povo já estava andando no mesmo caminho que o levou para o cativeiro. Era o mesmo caminho. Esdras chega e vê, alguém fala para ele, os líderes, fala para alguns líderes que não fizeram a mesma coisa, falaram: ora Esdras, os sacerdotes não estão purificados. Os levitas não estão, tem muita gente que estão se misturando com os povos daqui dessa terra. O povo santo do Senhor está se misturando, estão se casando com as mulheres, dando seus filhos em casamento, pegando as mulheres de lá, adorando outros deuses, costumes pagãos. Aí Esdras fala assim: eu fiquei atônito, dependendo das tradução. Ele está dizendo: eu fiquei atônito. Ele diz: gente, eu não acredito. De novo, a mesma coisa. Resumindo, irmãos, parece que o povo não aprendeu nada com aquele tempo de exílio, com aquele tempo de sofrimento. Se aprenderam, não colocaram em prática. Queridos, isso é o que vai determinar as mudanças na nossa vida. A prática do que aprendemos em tempos de dificuldades. Nós precisamos colocar em prática. E aí, quero perguntar para você, o que você tem aprendido nesse tempo? O que você aprendeu com esse tempo? Com tudo isso que está acontecendo? Nós não passamos ainda. Nós estamos caminhando, cremos que estamos caminhando para uma nova fase. Mas o que você já tem aprendido? Nessa próxima fase, você precisa colocar tudo isso em prática. Tudo que a gente tem aprendido não pode ser esquecido com o passar dos dias. Não pode, irmãos. Algumas outras perguntas. O que você tem aprendido com relação a Deus nesse tempo? O que Deus passou a representar para você nesse tempo que nós estamos vivendo? Qual é a percepção que você tem de Deus? Qual é o ponto de vista que você tem de Deus hoje? Luciano, eu sempre tive Deus como primeiro lugar. Sim, mas esse tempo deixou muitas coisas mais evidentes, mais intensas. O que você aprendeu? Como é que você olha para Deus hoje? Como é que você olha para Jesus hoje, depois de tudo que aconteceu? Quando chegar essa nova fase, coloca tudo isso em prática. O que você tem aprendido com relação à igreja? E aí eu estou falando a igreja, é o templo mesmo. Esse espaço que nós separamos para cultuar o Senhor. O que você tem aprendido nesse tempo? Qual a importância que a igreja fez para você, ou tem para você, nesse tempo que você está enfrentando? Qual a importância da igreja? Eu vi, e acho que você também viu, pessoas que nem são crentes, nem conhecem a palavra de Deus, mas reclamando porque a igreja esteve fechada nesse tempo. Cadê a igreja? Cadê os pastores para expulsar esse mal? Ora, irmãos, a igreja sempre esteve aberta. A igreja sempre esteve no mesmo lugar, mas nunca se importaram com a igreja. E eu sei que existem muitos desses pensamentos, infelizmente. Não precisa. Eu posso adorar Deus na minha casa. Não tem tanta importância assim. Mas esse tempo, ele veio para nos ensinar muitas coisas. E aí eu pergunto para você novamente, o que você tem entendido a respeito de igreja, a respeito do culto? Qual a importância que isso passou a ter para você? Nessa nova fase, coloca isso em prática. Coloca em prática. O que você tem aprendido com relação à sua família? O que a sua esposa passou a representar para você, o seu esposo, os seus filhos, sua mãe, sua avó, seus irmãos, seus parentes? O que essas pessoas passaram a representar para você nesse tempo? Quando você passar para essa próxima fase, coloca tudo isso em prática. O que as pessoas em geral passou a representar para você? A gente viu que esse tempo foi um tempo de muita solidariedade, pessoas que a gente nem conhece. Quando vier essa nova fase, coloca tudo isso em prática. Esse é o segundo conselho. Coloque em prática tudo que você tem aprendido. Deus deu uma nova oportunidade para o seu povo.
Mas com o passar do tempo, o povo estava andando pelo mesmo caminho que levou eles para a escravidão. E aí, irmãos, a gente tem falado que nós vamos voltar mais forte, amém? Diga amém na sua casa. Nós temos profetizado isso, nós acreditamos nisso, que nós vamos voltar desse tempo, em nome de Jesus, mais forte. Esse é o nosso desejo. Mas também, irmãos, eu entendo que isso vai depender de cada um de nós. O voltar mais forte para você vai depender se você colocar em prática tudo que você tem aprendido nesse tempo. O voltar mais forte para mim vai depender se eu vou colocar em prática tudo que eu tenho aprendido nesse tempo. E aí eu quero compartilhar uma frase com você. Colocar em prática o que se tem aprendido ou viver como se nada tivesse acontecido vai determinar se haverá ou não mudança em nossa vida. Colocar em prática ou viver como se nada tivesse acontecido é o que vai determinar se haverá ou não mudança na nossa vida. Então, que você decida colocar tudo em prática, tudo que você tem reunido nesse tempo, já tem te feito crescer individualmente lá no seu lar, coloque isso em prática nessa nova fase. Isso vai fazer toda a diferença. O terceiro conselho e o último é: dê os próximos passos sempre olhando para Deus. Dê os próximos passos olhando para Deus. Esse tempo, irmãos, ele tem nos ensinado muitas coisas. Individualmente você tirou os seus aprendizados, eu tirei os meus. Muitas coisas que foram significativas para mim, que teve muito significado, talvez para você não teve. Mas existe um aprendizado que foi comum a todos, eu tenho certeza disso. Sem medo nenhum de errar. Teve um aprendizado com esse tempo que foi comum, principalmente para nós que cremos na palavra de Deus. Foi comum para todos nós. Que aprendizado é esse? Dependência total de Deus. Ah, mas pastor, já sei disso, eu sei que eu tenho que depender de Deus. Mas esse tempo deixou isso mais claro para nós. Deixou isso mais real. Deixou isso mais intenso. Esse tempo nos ensinou na prática que sem Deus nós não somos nada. A nossa vida, o nosso dia, o nosso futuro, a nossa família, tudo está nas mãos de Deus. Nós temos profetizado já o retorno de tudo. Mas a nossa dependência está sempre nas mãos do Senhor. E aí, João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer, nada, irmãos. Sem Deus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, nessa nova fase da sua vida, a cada passo que você der, não se esqueça disso que você aprendeu. Dependência total de Deus. A cada passo que você for dar, a cada degrau que você for subir, não se esqueça disso, dependência total de Deus. Decida não fazer mais nada na sua vida sem consultar a vontade de Deus. Que essa nova fase seja, acima de tudo, uma nova fase de um novo relacionamento de Deus. Um relacionamento com Deus. E aí eu tenho certeza disso que eu vou falar também, que muitos de nós passamos a orar mais nesse tempo. Você já orava, mas ficou mais intenso agora. Muitos de nós passamos a orar mais nesse tempo. Passamos a ler mais a Bíblia nesse tempo. Passamos a nos consagrar mais nesse tempo. Passamos a separar tempo para Deus nesse tempo, até porque muitos de nós não tínhamos tempo. Mas agora, nesse tempo, nós passamos a separar mais tempo para Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus nos ensinando, na prática, o que realmente importa na nossa vida, que é a dependência total de Deus. Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e tudo que mais necessitamos é dele. Então, nessa nova fase, não permita que isso lhe seja tirado. Tudo isso que você tem construído em Deus, não permita que isso seja tirado. Tudo que você for construir nessa nova fase, construa debaixo desse novo relacionamento que você construiu com Deus, dessa nova intimidade que você construiu com Deus. Não substitui o que você construiu nesse tempo por coisas que até são importantes, mas Deus mostrou para você que, se comparar das outras coisas, são irrelevantes. Não substitui aquilo que você já construiu em Deus. Não deixe os tempos se passarem e deixar você se perder nisso.
Encaixe tudo debaixo do que você já tem construído nesse tempo. E aí eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que você está prestes a viver um novo tempo de Deus na sua vida. Amém? Você está prestes a viver um novo tempo de Deus. Então se prepare para esse tempo. Como? Esqueça a experiência passada. Coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido nesse tempo e caminhe com os olhos fixos no Senhor. Não podemos dar mais nenhum passo da nossa vida sem a orientação de Deus. Amém, querido? Aguarde novas coisas, grandes coisas de Deus na sua vida. Isaías 43:19. Ainda naquele contexto de Deus, fazer coisas novas, olha o que Deus vai dizer: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que é isso? Coisas que não existiam passarão a existir nesse tempo. Amém, querido? Deus abençoe você. Feche os teus olhos, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor. Ó Deus, porque cremos, ó Deus, que nós estamos prestes a viver um novo tempo. E aí, Senhor, como povo do Senhor, como igreja, nós vamos viver uma nova fase de um jeito ou de outro, Senhor. De um jeito ou de outro. Pai, em nome de Jesus Cristo, esse tempo tem sido um tempo de muitos ensinamentos para nossas vidas, Pai. Ó Deus, e muitas coisas precisam ficar para trás. Muitas coisas não vão servir mais nessa nova fase. Como o Senhor disse, que não se coloca, não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe remendo novo em roupa velha. Senhor, muitas coisas precisam ficar para trás. Muitas coisas ruins que foram marcadas nesse tempo precisam ficar para trás. Mas também nós sabemos, Pai, ó Deus, que existem momentos, Pai, que tem sido muito difícil para muita gente. Eu te peço nesse momento que o Teu Espírito Santo venha confirmar a Tua palavra no coração do Teu servo, da Tua serva. Ó Deus, que o Senhor venha ajudar, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, de deixar para trás algo que passou, algo que marcou, Senhor, que o Teu Espírito Santo, assim como foi feito com José, Senhor. Ó Deus, que esse novo tempo, ó Deus, venha ser marcado, Pai, com o esquecimento de coisas ruins, em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido. Senhor, e nós temos construído, Pai, ó Deus, um novo relacionamento contigo. Nós temos intensificado isso na nossa vida, Senhor. Não deixe, Senhor, que com os passar dos dias isso venha, ó Deus, ó Pai, cair no esquecimento. Não, Senhor. O Senhor já nos ensinou a vida que Tu queres para cada um de nós. Que possamos colocar isso em prática, porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Isso que vai nos levar a ser mais fortes, Senhor, a ser pessoas mais maduras, Pai, mais experientes com relação às coisas do Senhor. Ó Deus, e que os nossos olhos estejam sempre fitos no Senhor, como a Tua palavra diz, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Em nome de Jesus, queremos caminhar para essa nova fase assim, e que milagres venham acontecer, Senhor. Ó Deus, que rios, Pai, venham brotar em lugares ermos, Pai. Ó Deus, que caminhos venham brotar, Senhor, venham nascer no deserto, dando direção para o Teu povo, Senhor, dando possibilidade para o Teu povo. Nós profetizamos em nome de Jesus um novo tempo, Pai, para esta igreja, Pai. Ó Deus, para o nosso pastor, Pai. Ó Deus, para esse ministério, nós profetizamos em nome de Jesus, Pai, que será um tempo, Senhor, de prosperidade, um tempo de bênção. Ó Deus, nós profetizamos em nome de Jesus que vai ser um tempo, Senhor, de milagres do Senhor, Pai, na nossa vida nesse lugar, de possibilidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor confirma a Tua palavra, que o Senhor venha confirmar a Tua palavra nessa noite no coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, Deus abençoe você. Domingo nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, já adorando o Senhor, e quarta-feira eu aguardo você para mais um culto de campanha. Deus te abençoe, uma semana abençoada. Não há um outro nome igual, maior
e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará, igual outro não há. Levante e veja, o Rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, declare: em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu, igual outro não há. Levante e veja, o Rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, com teu poder, cadeias se rompem em terra, as céus e adoram teu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem em terra, as céus adoram seu nome, nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo.
Levante e veja, o Rei chegou. A luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Rei. Oh, oh, oh. O invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus, Jesus. Jesus.